Olá, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, bom período de 24 horas para você que está assistindo. Muito prazer, meu nome é Fernando Alba, tenho vídeo de apresentação no canal, caso você tenha caído no vídeo de paraquedas, muito bem-vindo. Se não, mais um vídeo aqui no canal falando de análise de empresas aqui de capital aberto. E só alguns recados antes, não vou ser rápido, vou tentar daqui pra frente fazer vídeos mais curtos, vídeos de 1 ou 2 horas. Eu sei que muitas pessoas não estão afim, por motivos justos. Mas só uma coisa, eu fiquei um mês sem postar vídeo, acabou acontecendo muita coisa na minha vida pessoal, na faculdade, etc. Então, eu acabei tendo alguns contratempos, mas agora que o semestre basicamente já acabou, vocês podem ter certeza que vai ter mais vídeo no canal, inclusive eu vou postar um vídeo ainda mais esse final de semana, né? Até porque eu sou meio que obrigado por mim mesmo, porque, bem, a empresa de hoje, como vocês já viram no título, é a DASA, não é à toa, né? DASA é uma empresa do custo de saúde, a gente vai falar disso já. Só que ela é uma empresa que acaba fazendo parte do mesmo setor da Fleury. E quinta-feira vai ter um Investor Day da Fleury aqui na minha cidade, né? Eu moro em São Paulo. Vai ter um Investor Day e eu vou lá. Então já quero, né, analisar a DASA, analisar a Fleury e tal. Já vou no Investor Day. Então acho que vai ser um rolê interessante, tá? E, enfim, tirando esse fator de que eu vou gravar agora mais recorrentemente mesmo, também vocês podem esperar por algumas novidades, né? Assim, não para esse vídeo, mas para o próximo vídeo. Finalmente eu decidi comprar um celular com uma câmera decente, né? E não mais um celular com uma câmera de 2 pixels, de 1,50. Então, a partir do próximo vídeo, eu vou tentar configurar o celular no OBS, que é o programa que eu uso, sei lá como é que faz, vou tentar dar um jeito. E aí, a câmera vai estar um pouco melhor, certo? Mas enfim, chega de enrolação. Eu sei que vocês não estão aqui pra ver, para ouvir eu falar da minha vida pessoal nem nada do tipo, e não é o intuito de vocês mesmos. Vocês têm que aqui estar comigo para estudar em empresas. Então, sem mais delongas, de novo, vou tentar fazer um vídeo de 40 minutos ou menos dessa vez. Vamos falar sobre a DASA. A DASA, bem, a nota que eu dei aqui no site que fundamentei, que é o site que eu uso, né, para ver os dados e tal, já diz um pouco, né, o que eu achei. Mas assim, falando por cima, a DASA ela é basicamente uma empresa que atua no setor hospitalar e no setor de diagnóstico, né? Como tá presente aqui no roteirinho, que eu sempre deixo na descrição, né? Caso você, né, estude aqui comigo e depois queira só relembrar alguma coisa, tem sempre o roteirinho aqui na descrição. A DASA é uma empresa que, basicamente, 51% da receita dela vem de execuções na área hospitalar, né? Com gestão de hospitais, etc. e tal. 46% vem do setor de diagnósticos, né, com laboratórios, exame, isso, enfim, básico. E 3% vem de operações internacionais, que inclusive é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque eles descontinuaram, não sei se tudo, mas pelo menos boa parte disso esse ano, por motivos que a gente já vai falar daqui a pouco aqui na análise. Se você é de São Paulo, você provavelmente já conhece a DASA. A DASA é uma empresa que é bastante forte aqui em São Paulo. Que é uma coisa bem engraçada, porque eles falam que eles têm uma capilaridade única. Não sei se dá pra perceber que eu gostei bastante dessa empresa, né? Mas você vai pegar aqui um mapa da DASA, é bem considerado aqui em São Paulo, né? Tem hospitais muito famosos, tem o 9 de Julho, que todo mundo que mora em São Paulo já ouviu falar. Mas como é que sai, inclusive, daqui? Puta mapa. Mas tem outros também conhecidos. Tem o Hospital São Lucas, em Copacabana, lá no Rio. E tem outros aqui, tem a Rede Lefort, que é forte aqui em São Paulo também. Enfim, acaba sendo bastante concentrado aqui em São Paulo, mas também tem outras regiões do país e tal. Tem hospital em São Luís, em Salvador, Brasília. Que cidade é essa aqui? Maringá, Curitiba eu sabia que não era, porque Curitiba é mais pra cá. Mas enfim, é uma rede que tem muitos hospitais, muitos laboratórios de exame, de tal. Tem até um laboratório de DNA, né, a Genera, que faz teste de ancestralidade e tal. É uma empresa que atua nesse ramo, né? Esse ramo de saúde, no geral, hospitais, exames, etc. Perfeito. Só que essa é a parte mais introdutória da tese da empresa. Só que eu vou quebrar um pouco uma tradição do canal aqui, que vai ser basicamente isso, tá? A gente vai desenvolver aqui a minha análise, né? Eu espero que vocês já tenham estudado a empresa para vocês entenderem o que eu vou falar daqui. Mas não tem muito o que ver depois disso de análise da tese em si, né? Porque eu gosto de sempre olhar os números, coisa que eu sempre falo aqui, é bingo do canal. Sempre ver os números para depois ver a tese e ver o que da tese é suportado pelos números. Só que, cara, das uma empresa que não tem apresentação institucional, é uma empresa. Desculpa pelo meu nariz, tá bem ruim. Tô com um gato em casa, inclusive se eu acabar parando o vídeo do nada é porque os gatos acordaram e resolveram começar a miar, é complicado. Mas enfim,
A nossa empresa que não tem apresentação institucional, é difícil você achar muitas informações assim. Então, no final das contas, eu não achei que fosse muito relevante. Então, a DASA vai ficar basicamente nisso. Tem um monte de hospital conhecido aqui em São Paulo, algumas outras regiões, tem laboratório de exames, tem a parte nacional que eles descontinuaram uma parte, e é isso. Tem um pouco mais de descrição aqui, né? Tem uma parte de oncologia também, né? Que oncologia é pra questão de câncer, né? Alguma coisa do tipo. Desculpa, gente, não sei, não sou da área da saúde. Quem é da área da saúde aí vai saber mais do que eu, com certeza. Aqui, ó, questão de leito, unidade de atendimento, tem a questão da rede Américas. Essa rede Américas é uma coisa muito importante que a gente vai ver posteriormente na análise, tá? Essa rede Américas é um ponto chave, não da tese, mas dos números. Tá? Mas enfim, vamos começar então com a análise da empresa em si, agora que a gente já sabe um pouco mais o que ela faz. Sobre governança, né? Eu sempre gosto de começar por governança e tal, essas partes um pouco mais qualitativas, para depois a gente ir para a parte quantitativa e depois juntar tudo a questão da tese para a gente não cair em historinha furada, certo? A governança dela já complica um pouco. A governança da NASA, primeiro, ela não é uma corporation, ou seja, não é uma empresa que tem diversos acionistas, não existe um controlador e tal. Não é. O que por si só não é um problema. Só que se você for pegar a lista completa de acionistas da NASA, você percebe um padrão um pouco estranho. É muito fundo. Tem esses dois fundos, que são a mesma coisa na prática, né? Mas tem esse aqui, 1122 fundo de investimento, Genoma fundo de outro Genoma, nem sei se é o mesmo Genoma. É, tem aqui esse Godoy Bueno acho que é parte da família que fundou, alguma coisa do tipo, tá? Mas aqui tem 2019 RV1, 3921, tipo, uma coisa que você olha e fala, meu, estranho, né? Tipo, não no sentido de ser desonesto, não é o caso, tá? Não estou insinuando nada. É só que, pô, muito estranho você ver um monte de fundo assim, tipo, não é nem um fundo só, porque depois tem outras empresas que, tem um fundo lá que controla lá, que é o veículo de investimento do fundador, ou sei lá, só um fundo de investimento mesmo, como por exemplo é o caso da Estapar, sei lá, pega uma coisa aleatória, nunca fiz análise. Mas aqui, ó, tem um fundo de investimento, tem outros também, mas, tipo, é uma coisa um pouco mais assim, só que, pô, esses aqui, pô, 1122, 3921, meio fora da casinha. Mas isso aqui não é um problema, tá? O ponto é, isso aqui já é uma coisa que complica bastante, que é o free float. Porque você pode estar falando, Fernando, ok, foi o free float de 2%, que é um free float bem ruim. Só que agora é 10%. Agora tá 10%. Qual o problema desse free float? Muito simples. Ela é uma empresa do novo mercado. O novo mercado, por obrigação, você tem que ter 20% de free float. Então você pode estar perguntando, ok, verdade. Então como eles têm 10% de free float? Essa é uma pergunta que eu me fiz também. Até porque eles nunca chegaram em 20% aqui, né? Talvez tenha tido em algum momento, mas vamos já nesses 10% mesmo. Então como eles estão conseguindo se manter abaixo disso? Muito simples. Eles estão fazendo pedidos e pedidos sucessivos para a B3. Eu não vou conseguir achar o documento específico, mas eu acho que tá nas notas explicativas do ITE. Vou até tentar puxar aqui rapidinho. Não sei se era de 2024. Mas se você for pegar aqui nas primeiras notas explicativas, logo depois que eles começam a falar do, da tese da empresa, que é dois parágrafos, é ridículo isso aqui, com todo respeito. Mas. Ah, não, era do de 2024. Enfim, eles falam que eles fizeram pedidos pra B3 para estender o prazo. Porque depois que você tem menos de 20% de free float, você tem que pedir pra B3, a B3 te dá um prazo. Só que eles estão prorrogando esse prazo o tempo todo. O que é um sinal bem ruim de governança, né? Porque a empresa quer sempre estar com um pouco baixo free float, baixo free float, baixo free float. Mas é que se põe a ser do novo mercado. Não que isso seja algo desonesto, mas algo genuinamente esquisito. Esquisito no sentido de ser estranho, pouco usual. Enfim. E esse free float baixo de 10%, né, especialmente uma empresa do novo mercado, ela se traduz muito na liquidez, né? Se você for ver a liquidez da ASA é baixa. Assim, recentemente agora nem tanto, né? Alguns dias até tem uma negociação bem razoável. Só que, ó, se você for pegar, é coisa de menos de 1.000 negócios por dia. Em valores. Não tem valores financeiros aqui, mas se você for pegar valores, ó, fica aqui na faixa dos 2 milhões e tal, que é um valor baixo para negociação de ações no novo mercado. Tem dias aqui com 500 mil. É um valor baixo, é um valor que se. Assim, não é um valor que é impossível de entrar. Tem muitos fundos imobiliários com essa liquidez que você consegue entrar. Não falo aqui de fundo imobiliário, não é a minha praia, mas. Aí.
Mas ainda assim é um valor que você junta isso, a free float baixa, a governança ali, já fica ali. Só que o principal ponto de governança que pra mim pesa, porque ok, free float é um pouco baixo, mas dá pra entrar, fundo ali, muito fundo controlador e não controlador, mas tudo bem, tá ali. Se você, daí não é isso que vai fazer você não investir numa empresa. Mas o que começa a pegar é isso aqui, ó. Olha essa base acionária. Base acionária que desde 2019, 300%. Ou seja, o que a gente ação aqui foi diluído em 4 vezes. 4 vezes. Ou seja, mostra que a empresa não tem dó nem piedade de meter follow-on e etc. O que no exterior é uma coisa um pouco mais comum. A empresa vai lá, faz emissão de ações para captar recursos, aí investe, não sei o quê, e consegue uma rentabilidade maior do que o custo do capital do acionista, então consegue fazer essa diluição ser bom para o acionista. Essa é a questão. Mas a gente vai ver que não é o caso da DASA. Mas isso é para depois. Só mostra, por enquanto, que a governança aqui já é para você ficar com um pouco de aquele ponto de atenção, né? Bem, e agora com esse sinal de atenção já colocado sobre a governança da empresa, que, até acreditem em mim, não foi o principal motivo de eu ter colocado aquela minha estrela ali no. Como vocês já tomaram um pouco de spoiler da minha percepção da empresa, vamos para os números, que é aqui sim onde vai ter o que fez eu dar aquela minha estrela para a empresa. Logo de cara, logo de cara, uma vírgula, na verdade. A gente tem que considerar que a DASA é uma empresa que ela está faz tempo na bolsa. Tá? Ela tem balanços públicos desde 2003. Como eu não vou pegar. Momento. Como é meio complicado você pegar um número desde lá de trás e analisar até hoje, eu estabeleci meio que um critério um pouco arbitrário, mas eu achei que fez bastante sentido ao longo da análise, de pegar os últimos 15 anos, tá? Pegar de 2011 até os últimos 12 meses de 2025, que eu acho que fornecendo um panorama mais interessante da empresa, certo? E quando a gente pega então os números desses últimos 15 anos da empresa, a partir do programa template aqui bonitinho, etc e tal, você já vê uma coisa. Você olha pra receita e fala, pô, interessante isso aqui. Porque essa receita saiu de 2 bilhões e foi até 15. Esse 12 a gente já vai chegar lá. Mas, pô, é uma receita que subiu algo em torno de 16% ao ano. Pô, um negócio que cresce 16% ao ano, não dá pra falar que é um negócio ruim, né? Não, vamos ver que não. Como vocês podem ver aqui, é um crescimento muito linear, né? É um crescimento que ele é muito à base de aportes grandes assim e pontuais. Porque tanto que se você for ver aqui, ó, até 2019, ali cresceu 9% ao ano ali. Teve algumas aquisições, desinvestimentos aqui no meio do caminho, tá? Mas no geral, um crescimento normal ali. Você pega aqui a faixa 2016, ó, 7%, aqui uns 7,7%, sabe? Você vai pegando aqui, mas fica ali entre 6 e 10%. Na maioria das projeções, dos períodos que eu vi, ficou ali entre 6 e 7% de crescimento maduro da empresa, né? Ali um crescimento ali, repõe um pouquinho de inflação, um crescimentozinho ali pequeno, beleza. Claro, aqui também tem questão de crise, tem questão, né, do crise ali em 2015, tem outros fatores também. Mas no geral ficou nisso, né? Só que se você for ver, ali, 2000, de 2018 para 2019 já dá uma porra, de 2017 para 2018 já dá uma porradinha. E de 2019 para 2022, aí vira nem maluquice. Então aqui a gente vai pro primeiro ponto. A receita cresce muito, sim, só que ela cresceu muito em pouco tempo por conta de aquisições. Isso aqui foi por conta de aquisições. Tanto que se a gente for voltar para a página de unidades que a DASA tem, né, que é de Diagnósticos da América SA, que ela tem, se você for pegar qualquer unidade deles, tudo bem, isso aqui é hospitais, não engloba os 46% de laboratórios. Mas se for pegar a grande maioria, ó, 2021, tá, 2008, esse aqui é mais antigo, 2021, 2008, outro mais antigo, 2021, 2022, 2008 mais antigo. Você vê como, tipo, assim, é muito fácil, ó, ler forte tudo é 2021. Tipo, houve um grande movimento de aquisições nesse período, né? Antes você mal vê aquisição, mais considerado no setor de laboratórios, muito provavelmente.
E aqui que houve essa explosão de receita. Então, crescimento constante de receita 3% ao ano é ilusório. Esse crescimento foi muito motivado, foi muito causado por aquisições muito grandes e pontuais que ampliaram o escopo da empresa e assim aumentaram a receita. Não foi um crescimento orgânico, foi um crescimento baseado em aquisições muito grandes e muito pontuais ali na época da pandemia, né? Que a empresa apostou na pandemia para tentar se desenvolver pra cacete, certo? O Maduro não é 13% de aumento, ou aqui até mesmo nessa percepção 16%. É algo que estão de 6 a 7% é o mais normal, e esses crescimentos malucos, aqueles, certo? Só que aí quando você vê isso, não, você fala, tá, então a receita não é uma coisa orgânica, né? Uma coisa muito baseada em aquisições, que isso por si só não quer dizer nada, né? Você não mede uma aquisição pela capacidade de gerar receita. Porque qualquer coisa pode gerar receita. O que sobra no bolso do acionista não é receita, é lucro. Então o que a gente tem que ver? Métricas de lucratividade. Então, visto isso, visto que muitas aquisições foram feitas, essas aquisições trouxeram rentabilidade de empresa, geraram valor para o acionista, ou sei lá, algum stakeholder. Quer dizer, algum stakeholder virão, né? Porque pro credor, como a gente vai ver, oh, maravilha! Mas calma, vamos chegar lá. O ponto é, deixa eu tirar um pouco do zoom, porque eu acho que tá, acho que assim fica melhor. Nossa, tá ótimo, pronto, que aí já dá pra ver tudo, basicamente. Tirando o claro, caixa, mas isso a gente vai depois. É, então, essas aquisições, elas geraram uma aumento de lucratividade? A resposta tá bem clara, né? Foi essa tabela do Fundamentei aqui. Uma margem bruta aqui. Ok, ela oscilou um pouco, 36%. Aí aqui no auge da crise caiu para 27%. Aí voltou a aumentar para 36%. Aí caiu para 25% aí caiu para 25 na pandemia. Mas a gente não vai considerar pandemia porque, pô, na pandemia, obviamente, todos os negócios foram muito impactados. E ok, o hospital foi menos, por motivos óbvios, mas ainda assim, não dá pra muito colocar. Nossa, nossos hospitais não voaram? Também não. Os hospitais também foram impactados de alguma maneira. Então, vamos ignorar esse 25% aqui. Então, essas aquisições geraram valor? Não. Olha aqui a margem bruta. Saiu daqueles 34, 36, 35% e hoje estão com menos de 30%. Então, aumentou-se a receita em um nível X e aumentou-se o lucro bruto, mas um nível menor que esse X. O que o que já é ruim, mas a gente vai ver como é pior depois. Porque uma coisa é falar, mas isso não pode ser uma questão de macroeconômica, né? Pô, por exemplo, aqui na crise de 2015, 27%, na pandemia, 25%. Mas o Brasil não tá numa crise. O Brasil não tá voando, lógico. As empresas de capital aberto na bolsa estão indo bem. Mas a economia, no geral, não tá voando. Mas, gente, a gente já viveu crise. A gente não tá numa crise. É que a gente tem que colocar a questão política de lado, né? Tem muita gente por aí que fala que aí o Brasil está em crise só porque não gosta do atual presidente da República. O que tudo bem, tem muitas motivações para você gostar ou não gostar. Não tô aqui pra entrar nesse mérito. Mas assim, vamos lembrar o que a gente viveu em 2015, né? Não dá pra comparar o que a gente viveu em 2015 com o que a gente tá vivendo hoje. A gente não tá num bom cenário, mas porra, crise é crise. Então, ver a empresa se deteriorando pós-aquisições fora do cenário de crise, mostra que o ponto não é a crise ou a macroeconomia. É que essas aquisições não geraram valor na perspectiva pelo menos do lucro bruto. E que a margem bruta, depois das aquisições, que era para a empresa crescer e tal, captar sinergia e etc., o lucro não veio. E já tem 5, 6 anos dessas aquisições. Não dá pra falar que não tem, ainda vão vir as sinergias. A empresa não fala isso e claramente não é esse o caso. As aquisições que vieram não deram certo na questão de gerar valor. Tanto que, se você for ver, ó, tem até uma coisa que eu falo aqui, tá aqui no roteirinho que eu falo aqui, que é que essas aquisições geraram uma desalavancagem operacional geral na empresa. Vou até pegar aqui, tá no roteirinho, mas vou pegar aqui no meu papel. De 2019, cadê aqui, ó? Entre 2019, de 2019 até 2024, último ano fechado, é que esse 2025 tem impactos não recorrentes que a gente já vai dissertar sobre em instantes. Mas de 2019 a 2024, a receita ela cresceu 250%, né? Um retorno anual de 29% ao ano. Não, retorno não, né? Cresceu como se fosse 29% ao ano. O lucro bruto cresceu 170%. Ou seja, aqui a receita aumentou isso aqui,
lucro bruto aumentou isso aqui. Aí, o EBITDA ele aumentou 130%, ou seja, o lucro operacional aumentou 130%. A receita aumentou aqui, o lucro bruto aumentou aqui, o lucro operacional aumentou aqui. Ou seja, o que entrou mais de receita não se converteu em lucro operacional. O que aumentou de lucro operacional foi muito menor que a receita. Só que, ao mesmo tempo, 250% de aumento de receita líquida. Então é como se eu tivesse ido de 10 para 35. Enquanto o EBITDA é como se tivesse ido de 10 para 23. Ou seja, não foram negócios com margens muito boas, com lucratividade muito boa, né? Porque foi de 250, 170 e 130. Quanto que aumentou a dívida? O que que eu vou falar, gente? É típico, é desalavancagem operacional, não são mais por significado. A receita aumentou, o lucro aumentou cada vez menos, e a gente já vai chegar no lucro líquido, e a dívida líquida aumentou mais do que absolutamente tudo. E por conta disso, o resultado financeiro. O que a gente vai falar, gente? Não, nem que assim, se você quiser análise rápida de dados, você pode fechar o vídeo aqui, porque não tem muito mais o que falar no momento que ela tá miando. Então, assim, não, sobre essas aquisições não tem nem muito o que falar. Então, o que a princípio, nossa, a receita cresceu bastante, nossa, interessante. Você vai ver, foi motivado por aquisições que só destruíram completamente o valor. Assim, não teve ganho de sinergia, tudo que aumentou de receita, aumentou ainda mais a dívida, aumentou ainda mais o resultado financeiro e o lucro não aumentou, aumentou muito, muito menos. O que fez com que, na verdade, isso não fosse o lucro no final das contas, né? Fosse de 100 para menos 1 bilhão, porque é uma conta simples, né? Assim, o negócio em si já é um negócio de margens baixas, né? Já é um negócio ali com 7%, já estava em trajetória de queda na margem líquida. Então já é um negócio com margens apertadas. Já é um negócio ali estreito. E aí você vai lá, amplia ainda mais essa base. Só que ampliando a, sobre esse lucro líquido, ampliando não o lucro operacional, o lucro bruto, e sim apenas as despesas, com juros, com depressão, amortização, etc., o que era um pouquinho de lucro vai ser extremamente afetado por despesas sobre um âmbito muito maior. Então, com 70 milhões de lucro, vai para 1 bilhão de prejuízo. Não sei se eu me fiz claro aqui, mas a lógica é essa. Então, e detalhe, esse resultado financeiro aqui não é só questão de juros, tá? Não é uma questão puramente de juros. Porque tem antecipação de recebível, o que mostra como o negócio não é muito bom, porque ela tem que antecipar recebível no cartão de crédito, etc., para conseguir gerar alguma coisa de caixa, o que ela não está conseguindo, mas a gente já vai entrar nisso depois, até porque esse fluxo de caixa aqui é um pouco, não é 100% prático, vamos dizer assim. E, detalhe, aumentou muito o resultado financeiro, não sei o quê, porque aumentou muito a dívida. Só que não aumentou muito a dívida bruta, que a gente tá vendo dívida líquida. A dívida bruta aumentou ainda, aumentou, óbvio, junto, né? Aumentou mais. Só que então por que a dívida líquida aumentou, mata mais, a dívida bruta aumentou outra? Porque aumentou, na dívida bruta aumentou mais. Porque a empresa conseguiu ter mais caixa nesse meio tempo. Então poderia ser 15 bilhões se não fosse o caixa que a empresa conseguiu gerar. Ah, mas como a empresa conseguiu gerar esse caixa para fazer a dívida líquida, que já cresceu muito mais do que qualquer outra coisa, não crescer ainda mais para níveis estratosféricos? Assim, emitindo ação a moda cacete. Então os caras diluíram o acionista a rodo assim, sem medo de ser feliz, e ainda assim conseguiram destruir valor na DRE. Porque tem empresa que destrói o valor do acionista, mas vai lá e, tipo, pô, vamos maquiar no sentido honesto, não tem nada de errado, né? Aqui são tudo informações públicas e idôneas. Mas a empresa falar, não, pô, esse projeto aqui não é muito bom, mas a gente quer crescer a empresa. Então, pra gente conseguir fazer isso ser um pouquinho melhor do que parece, vamos pegar esse projeto que é meio ruinzinho. A gente. Só que a gente faz não entochar tanto de dívida, porque se a gente entochar muito de dívida, vai aumentar o estado financeiro, né? Vai piorar,
vai ter um resultado muito ruim, e assim vai ficar mais claro. Então o que a gente faz? A gente cobre, a gente reduz o resultado financeiro que a gente vai ter com esse projeto ruim, diluindo o acionista, fazendo o resultado ser um pouco mais discreto, fazendo o acionista se ferrar, porque ele vai ser diluído. Só que como ele não vê na DRE essa deterioração do resultado financeiro, e etc., do lucro líquido, não parece tão ruim. Aqui, mesmo usando essa tática, porque quadruplicou a base acionária, eles ainda assim na DRE conseguiram destruir valor. Né, vamos voltar para o template que eu peguei. Mesmo assim, eles conseguiram destruir valor. Fazer o resultado financeiro subir mais do que qualquer outra coisa e a dívida líquida subir mais do que qualquer outra coisa. Isso é um trabalho de profissionais. Isso aqui, parabéns. Pelo amor de Deus. Assim, isso pra mim corrobora um pouco a minha análise de governança. Porque, olha só, você pode olhar pra isso e falar, nossa, então a empresa que nunca foi muito rentável, né? Sempre foi uma empresa apertada, por conta desse aumento da estrutura de custos em cima de um lucro pequeno, só que com uma base de custos maior porque a empresa aumentou, a empresa tomou um fumo gigantesco, né? Tomou um ferro gigantesco. Pô, como isso está se refletindo na governança? Pô, lógico, gente. A remuneração aumentou pra cacete. Olha essa remuneração. Na época que a empresa dava lucro, a remuneração chegou a ser 75% do lucro. Tudo bem, a questão da base é ruim. Mas, pô, num ano bom era 10% do lucro de remuneração. O que já é bizarro. Mas antes era 50%. E agora que a empresa está dando prejuízo sucessivo e sistemático, com fluxo de caixa negativo, como a gente vai analisar, 100 milhões de remuneração. Então, assim, foi o que eu escrevi até no meu roteirinho físico, não sei se tá no digital aí. Cadê aqui, ó? É, o que, não, isso aqui vai entrar na análise de FCF, mas basicamente, o credor e o acionista que injetaram dinheiro para a empresa se manter de pé e não, basicamente, não vou falar que não falir, mas não tá numa situação ainda pior, eles estão só, né, o credor e o acionista só estão pagando para a empresa se afogar. Porque são eles que estão permitindo a empresa se afogar. Porque aqui a empresa está deteriorando sua condição gigantescamente, né? A gente vai ver aqui, ó. Pegar os dados do Morningstar para eles são mais precisos. Isso aqui, com uma destruição de valor, a empresa se afogando. O credor acionista está lá, colocando dinheiro, permitindo que a empresa se afogue ainda mais. Né? Perpetuando esse projeto. Porque a gente vai ver que, mas teve uma redução aqui da dívida. Só que a gente vai ver que essa questão também não é simples, né? Não é como se fosse uma dívida. Nossa, tiramos 3 bilhões, 4 bilhões da bunda e conseguimos diminuir a dívida. Não é também assim. Isso aí custa um pouco de valor do acionista. Só que a questão não é tão simples. Então a gente vai depois. Então a gente vai ver rapidinho, tá? Que eu já falei. Eu falei da pegadinha, né? Então, nossa, parece que. Aqui já parece ruim, né? Que cresceu a dívida 290%. Mas seria ainda mais se não fosse a diluição massiva do acionista. Então, o acionista foi diluído pra cacete, o que destrói o seu valor dele. E ainda assim, a dívida líquida que cresceu mais do que qualquer outra métrica de desempenho. Ótimo. E o lucro líquido, então, né? Por conta desse aumento da estrutura de custos sobre um lucro pequeno, mas sobre um escopo maior de empresa depois das aquisições gigantescas, né? Que fizeram a empresa triplicar ou quadruplicar de receita. Aí foi de um lucro pequeno para um prejuízo gigantesco. Né? Lucro, que acho que o máximo foi nesse aqui, né? Em 2018, com 5%. E a maior margem líquida da história da empresa foi 7%. Então já era uma empresa de margem baixa. 32% nem é uma margem muito baixa. 37% de margem bruta nem é uma margem muito baixa. Mas é que, como a gente vai ver, ó, é uma empresa que acaba tendo muito custo administrativo. Então, é uma empresa que tem gasto em todas as margens, fazendo com que, no final das contas, seja uma margem baixa. Pra, no final dessa destruição de valor aqui. Então, assim, já é um negócio com estrutura de custos muito alta, que inclusive o GIA aumentou bastante aqui nos dados da Morningstar, mas eu não achei muita fundamentação disso na prática, então ignora um pouco disso aqui. Os outros dados eu achei fundamentação. Às vezes tem essas coisas que nem. Não é que o Morningstar tá errado, é que às vezes é uma percepção diferente, uma contabilidade diferente. Mas essa empresa com estrutura de custos muito alta, sendo que é um negócio de margem baixa. Então já é um negócio ali difícil de ser rentável com o jogo. Tem que ter um bom jogo de cintura. A empresa faz uma rodada de aquisições que só destrói o valor do acionista e destrói o valor com as dívidas e destrói com a diluição. Então, realmente, mesmo com pegadinha, só que, né, porque essa diluição é um efeito mais sutil, ainda assim já é destruição de valor na cara.
O dívida líquida subiu mais de 6 vezes, né? No ápice, ó. Chegou a subir 6 vezes, aí ficou aqui nos 5, 6 vezes. Que pra um negócio desse, que nunca foi muito rentável, um negócio de margem baixa, ter uma dívida líquida de 5 vezes é maluquice, não tem como. Né? Parece que a empresa apostou muito na tese de que, ajuda mínima histórica e tal. Assim, tudo bem, a DAS é uma empresa que tem histórico de tentar fazer jogo trade de juros, mas a gente vai entrar nessa questão depois. Mas aí, você, né, postou na estratégia errada e deu nisso. Né? Apostar com. Bom, se você precisa crescer, você precisa fazer trade de juros, é porque você não tem um negócio bom. Um negócio bom, ele cria suas próprias vantagens, ele não depende de juros. Claro, os juros baixos sempre ajudam, mas isso aqui foi muito claramente, pô, juros da mínima histórica, vamos tentar ir pra cima. Uma pena. Porque aí você fala, ok, subiu a 6 vezes, só que agora diminuiu. Como que diminuiu? Simples. São dois aspectos. Primeiro, a emissão, lógico, né? Cadê aqui as emissões? É... Cacete, eu tô. Nossa, eu tô. Cadê a liquidez? É emissão, né? Aumentou, emitiu 500 milhões de ações. Aí você injeta caixa na companhia, você injetando caixa, você vai fazer a dívida líquida cair, porque ok, a dívida não aumenta, mas aí aumenta o caixa. Aí, né, tanto que você vai ser aumento de caixa. E aqui também, nós temos aumento súbito de caixa, emissão. Aumentou o caixa, então a dívida líquida, que é a dívida menos o que você tem no caixa, vai diminuir. Então, ok, um dos fatores para diminuir a dívida é que teve emissão, ou que teve mais diluição do acionista, ou seja, ruim para o acionista de qualquer forma. Trocou uma forma de resultado ruim para o acionista para outra. Né? Se só a emissão só é melhor do que dívida para empresa que está quase falindo, ou para alguns cenários específicos, mas, pô, você não vai investir numa empresa que você tá achando que vai falir, né? Não é essa a nossa perspectiva de investimento. E qual é o outro fator? Simples. O aumento de capital em uma subsidiária. A, a DAS é uma empresa que tem subsidiárias, né? Ela tem diversos hospitais, então são subsidiárias. Uma das subsidiárias era a rede Ímpar, que né, comportava algumas unidades como o Hospital 9 de Julho, o São Lucas, acho que também tá nessa, não sei. O 9 de Julho eu sei que tá porque eu vou lá, é um bom hospital, inclusive, gosto bastante, mas eu vou lá e eu sei que tá. Bom, quando tem problema, eu acabo indo lá. Mas tem outras unidades também, eu acho que o Lefort também tá nessa, enfim. O que eles fizeram? Que essa rede ímpar, que é algumas subsidiárias, e eles venderam metade. O que eles fizeram? Eles chegaram na Mil, a Mil, eu acho que todo mundo conhece, né? Plano de saúde, aí, uma operadora de plano de saúde, acho que capital fechado, acho que capital aberto, e falou assim, ó, eu tenho interesse nesses hospitais. Quanto você acha que eles valem? Aí a Eudaz falou e falou, acho que 3 bilhões. Né, você vê que é bem esse negócio, né? Teve algum pouco de emissão, aí o resto dessa diminuição da dívida líquida. Ah, a Mil, a Daza falando, né? Eu acho que vale 3 bilhões. Obviamente eles não falaram, não acho, né? Tem todo o protocolo, enfim. Tem lauda, etc. Mas enfim, 3 bilhões. Aí o que a Mil fez? Injetou 3 bilhões e, e fez uma joint venture. Que é a tal da Rede Américas que eu até falei mais cedo aqui, ó. A Rede Américas. Que, então, esses hospitais. Então a Mil foi lá, injetou. Valeu em 6 bilhões, né? Aí a Mel foi lá e injetou 3 bilhões, como se tivesse, tipo, comprado 50%. Só que esses 3 bilhões foi pra própria empresa, pra DASA, que era Giga com dona de 100%. Então, meio que, assim, foi por um aumento de capital. A DASA vendeu metade dessas subsidiárias que ela empacotou pra Mil, na forma de aumento de capital. E ela pegou esse aumento de capital porque é dela, né? É meio que ela fez aumento de capital barra venda da participação dela. E aí, pô, aí o caixa aumentou e assim a dívida líquida caiu. Então você percebe, a dívida líquida caiu não porque, nossa, teve uma boa gestão de dívida. Não, é porque teve emissão e teve venda. Pô, você vendendo ativo, aí se eu tiver uma dívida de 20 mil no cartão de crédito, eu vou vender minha casa, eu consigo quitar, mas eu vou estar sem casa, isso não é uma coisa boa. Foi esse negócio. Até porque vendeu os mais interessantes, né? O 9 de julho é acho que é o melhor, basicamente, da DAS, bom, tá aqui primeiro, destaque. Então, assim, a dívida líquida diminuiu, sim, mas foi vendendo ativos e foi diluindo acionista, isso não é bom. Estrutura de custos cresceu mais que a lucratividade, né? Como eu falei, o custo com GA, ele cresceu bastante, né? 740% frente a 370%. Então, eu não vou considerar isso aqui, porque isso aqui eu acho que tem alguma diferença de contagem. Mas você já vê que a estrutura de custos
Foi o que eu falei agora há pouco. É uma empresa com estrutura de custos alta e margem baixa. Você tem que fazer um jogo de cintura. Aí, meu, então a estrutura de custos lá cresce mais que a lucratividade. Você tem que ter um jogo de cintura para conseguir compatibilizar as duas coisas. Tudo bem, óbvio que os custos poderão crescer menos. Mas aí já mostra que a empresa não é muito eficiente. Mas aí ela vai lá e afunda com esse ciclo de aquisições que destruiu o valor. Aí tudo que destrói valor sobe mais do que todas as métricas de lucratividade. Aí a gente vê o que a gente tá vendo aqui. Não é um negócio interessante. Porque mesmo se. Ah, mas e se não tivesse esse ciclo de aquisições e tal? Tá, ainda assim, você é uma empresa com estrutura de custos alta, num setor de margem baixa, estrutura de custos cresce mais do que a receita e o lucro. O lucro ele tende a crescer menos historicamente, né? Um lucro, como a gente vê, um lucro meio eletrocardiograma, assim, fora desse período muito grande de aquisições, é um lucro meio eletrocardiograma. Então não é mais interessante para se investir. Isso aqui foi só a última pá de cal, né? Na possibilidade de se pensar em investir em algo disso aqui. Com uma pena, né? Para que dinheiro honesta, mas enfim. A gente vai que lamentar pelos outros. Eu já falei, né? Acabei de falar. É um pouco mais da tese no geral, porque eu não acho um negócio bom. Inclusive, só um ponto aqui interessante que eu acho que vale a pena, tá? Pra quem tá me acompanhando aqui já em 36 minutos de vídeo. Façam isso. Busquem empresas que vocês acham que sejam tão bons e estudem. Porque, como eu falei no início do vídeo, eu tô vendo isso aqui porque eu quero ver Fleury, porque eu vou na Universidade da Fleury. Fleury já é uma empresa que eu já dei uma olhada, nunca dei tão a fundo como isso aqui, mas eu já vi, dei uma olhada, é uma empresa definitivamente mais interessante. Não tô falando que é boa, mas é definitivamente mais interessante. Eu peguei DASA, não só para conhecer um pouco mais do setor, mas também para ver uma empresa que não parece ser muito boa desde o início, para estudar. Façam isso. Analisar a empresa não é só você ver o que você vai colocar na carteira ou não. É você adquirir conhecimento e repertório para você poder tomar melhores opções cada vez mais no longo prazo. Tá? Eu nunca achei que eu ia colocar DASA na carteira. Nunca na minha vida. Eu só paguei só que porque eu falei, pô, vou ver Fleury, acho interessante pegar uma empresa parecida, e uma empresa que parece meio ruim pra gente aprender. E aqui eu aprendi bem mais do que em outros vídeos, tá? Como o Sanepar, por exemplo. Que é uma empresa que eu achei boa, mas eu achei interessante. E, assim, aprendi menos do que essa empresa aqui que é complicada, né? Melhor das hipóteses. Então façam isso, tá? Estudem, vale a pena, é legal. Se vocês gostam mesmo de análise de empresa pra investir e tal, e não dou aqui pra fazer um copy trade do que eu falo, que se isso for o seu intuito, vai pra cá do cacete, eu não quero que ninguém fique copiando de Kinga minha, porque eu não tô aqui pra dar de Kinga, eu nem tenho repertório pra dar de Kinga. Eu não sou formado em economia, eu não tenho graduação na área, pô, eu sou graduado em relações internacionais. Se você tá aqui pra fazer copy trade, não sai do canal. Se você tá aqui pra aprender, siga esse conselho, vale a pena. Próximo, o que que tá aqui? Eu tô seguindo o roteirinho, gente, porque assim, é, é que o core já foi. Foi agora há pouco. Ó, o negócio de margem não tão alto, menor custo, muito custo entre as margens, como eu falei, né? No caso de margem baixa, é interessante você ver onde está maior dos custos, né, se está entre receita líquida e margem bruta, ou entre margem bruta e margem operacional, né? Margem EBITDA, ou EBIT. E aí, de um para o outro, de onde teria que ter menos gastos, tem o menor número de gastos, o menor gasto possível, para você ter uma empresa mais eficiente e você conseguir gerar valor mesmo com margens baixas. Que não é o caso aqui, que a gente tem muito custo, eu tenho que ter uma margem bruta relativamente nem tão ruim, mas não tão boa, e muito custo com GIA. Que já faz que a margem EBITDA fosse, ó, chegou a ser 20%, aqui tá 10%, já foi de 15 a 20% aqui, ó. Mesmo na crise, tá? 15 a 20%, agora tá 10 a 15. Né? 18% aqui por causa de todo esse bagulho de ciclo de desinvestimento e tal. É uma coisa meio turbulenta. Então, negócio de margens automóveis e muito custo entre as margens, com margem EBITDA oscilando em faixas cada vez menores, foi o que eu acabei de falar. Margem líquida e lucro líquido baixo, com empresa crescendo na marra e custos crescendo mais que o lucro, ferro proporcionalmente muito maior, foi o que eu falei, né? É muito complicado uma empresa tentar crescer muito da marra sendo uma empresa de margem baixa, porque a chance de, isso não gerar valor, você vai aumentar os custos muito sobre uma base de lucro pequena, aí o ferro, faz o que a gente tá vendo aqui. E que o maior lucro da história foi 180 milhões, agora a gente tá tendo 1,2 bi de prejuízo. E, de novo, se alguém tá achando aqui que, isso aqui você tá torcendo contra a empresa, né? Sempre tem alguém que fala isso por aí. E não no meu canal, graças a Deus, porque eu não tenho a relevância suficiente pra isso, graças a Deus. É, não quero atrair hater pra cá. Mas não, gente, eu sou cliente da DASA. Assim, se a DASA
deixar de colocar o 9 de julho no meu plano de saúde, eu nem sei o que vai acontecer comigo. Provavelmente eu vou sair do plano de saúde se não tiver o 9 de julho. Então, assim, não é questão de torcer contra. Porque se a idade falir, eu tô bem ferrado, pra ser sincero. Né? Então, não é questão de torcer contra. É só de olhar os números e falar, não tem muito o que fazer. Essa é uma empresa que eu pouco vou olhar o ITR, porque só a partir disso aqui a gente já consegue ver que não é muito interessante. Né? Eu vou olhar ITR, mas só daqui a gente já vê que não é muito nada demais. É, empresa mais preocupada com remuneração dos executivos, como foi o que eu falei, né? Desde 2011, bem, lucro líquido trocar de grama desde sempre, margem de lucro líquida em trajetória de queda desde 2011, com prejuízos bilionários, desde 2019, não, né? 2020, perdão. Bilionário desde 2023, mas uma trajetória de piorar muito desde 2019. E a remuneração foi o que eu mostrei, né? Assim, lucro eletrocardiograma cai desde 2011, desde 2011 foi de 11 milhões para 100 milhões a remuneração da diretoria. De novo, não tô falando que eles vão ter que ser remunerados, então tá de prejuízo, então não tem que ganhar dinheiro. É assim, eles estão pagos pelo trabalho deles. Só que o trabalho tá muito sendo bem feito, vocês estão se colocando mais ainda. Eu vou discussar isso aqui porque, sei lá, vamos dar uma colher de chá, que vai ser um valor muito extraordinário, talvez. Mas, pô, a empresa indo pro buraco, né, cada vez mais complicado, e vocês aumentando pra cacete o bônus de vocês. Talvez o compromisso não seja tão grande com o acionista, né? Seja mais com vocês mesmos. E tudo bem, tem empresa que tá aqui, que não é. Tem empresa que tá na bolsa cujo maior interesse de agradar stakeholder não é o acionista, tá? O exemplo que eu falei foi a EcoRodovias, um dia desses, né? Eu fiz um vídeo sobre a EcoRodovias. Na minha percepção, claramente, o maior stakeholder que a EcoRodovias quer apreciar é o credor, né? E que basicamente eles crescem bem na mesma proporção da dívida e vão indo, assim, não geram valor nenhum, porque o que aumenta de um lado aumenta na dívida, e vão pagando dívida, vão fazendo debênture no cacete a 4, é isso aí. Beleza, tranquilo. Ok, é honesto. Só que então a gente não tem que estar inserido. E a gente, acionista, tem que estar inserido. E eu tô falando pra acionistas. Então, talvez esse seja o caso de que o stakeholder ser apreciado seja os próprios gestores, né, os executivos. Tudo bem. Então, por isso que eu tô falando aqui pra gente, acionista minoritário, não participar. Não tô, quer dizer, não tô falando pra gente não participar. Eu não tô aqui pra dar indicação de investimento, como eu disse há pouco tempo, eu não tenho expertise pra isso, nem regulatório de certificado, nem sou formado em economia, nem nada. Mas a minha percepção é que isso aqui não é uma empresa que seria vantajoso pro acionista minoritário entrar. Se você tem uma percepção diferente, você fala, não, Fernando, você tá ignorando isso aqui, beleza. Você pode ter uma visão melhor que a minha, entendeu? Um pouco difícil, de novo, não sou autoridade de nada. Mas a minha percepção não é essa. A minha percepção é de que realmente o stakeholder desse apreciado é o executivo. Não. E aí, detalhe, tá? Se você acha essa trajetória, essa é uma coisa que eu notei, é verdade, não tinha falado. Essa diluição que eu já falei de emissão, não sei o quê, né? Então, emissão, mesmo com uma dívida líquida aumentando mais, é que a Receita ainda teve outro fator, que foi a emissão. E essa emissão que dilui o acionista, ela ainda é maior, tá, do que isso aqui. Porque uma das formas de remuneração dos executivos é o SBC, o Stock Based Compensation. Pra quem não sabe, é basicamente assim. Vamos supor, a gente tá aqui em 2025. Vamos pegar o gráfico de cotação para vocês entenderem melhor. Vamos lá, nós estamos aqui em 2020. A empresa, R$ 70 por ação. E eu sou executivo. Só que a empresa ela não quer desembolsar o dinheiro na hora para te pagar, porque ela acha que será melhor ela reaplicar esse dinheiro em operações da companhia, porque isso geraria mais valor para a empresa, aumentaria a empresa e isso seria bom até para o próprio executivo, no final das contas. Então, o que a empresa vai lá e faz? A empresa chega no executivo e fala: o que é o SBC, no Stock Based Compensation? A empresa, tendo essa percepção, não se concretizou, mas enfim, o ponto de partida é esse. A empresa vai lá e fala: ó, a empresa hoje está R$ 70, né? A ação. Então, eu vou fazer o seguinte: eu não vou te pagar os 70 mil reais. Obviamente, o valor não é esse, mas só para pegar um valor redondo, vocês já vão entender. Eu não vou te pagar 70 mil reais agora, não. Eu vou te dar 70 mil reais em ações daqui a 5 anos. Entendeu? Vou te dar 70 mil em ações daqui a 5 anos. Com algum tipo de correção, tal, tal. Mas basicamente é isso. Só que por que isso é ruim? Porque empresas, startups, empresas que estão crescendo, beleza, isso é bom porque a empresa consegue preservar mais caixa, fazer todo o ciclo acontecer e depois paga, ok. Não é necessariamente problema. Só que o que acontece quando a empresa sai, por exemplo, R$ 70, 70 mil em ações da DAS em 2020, era 1.000 ações.
hoje é 35 mil ações. Então o que vai acontecer? Essa diferença, quem vai ter que cobrir? É o acionista na base acionária. Vai ter que ter emissão. Vai ter que ter emissão. Ou a empresa vai ter que recomprar para conseguir fazer isso, o que vai fazer a empresa gastar dinheiro, ou vai emitir. De todas as duas formas, é custo de capital que está sendo ocultado no primeiro momento, mas que vai ser gasto em algum momento. Então essa diluição vai sendo maior. Porque tem dívidas que estão fora do balanço, porque não são dívidas bancárias, e não é debênture nem nada. Mas que são dívidas que vão acontecer. E a empresa ou vai ter que tirar recurso do caixa para comprar ações, ou vai ter que emitir. Então, assim, dívida líquida que é acima de tudo, com emissões massivas do acionista, e ainda emissões a serem feitas que estão fora do balanço. Estão explicitadas nas demonstrações, tá bonitinho, mas não tá lá no dívida líquida do resultado, do release de resultados, etc. Então, assim, um show de horrores, né, pro acionista minoritário. Então, assim, são três formas de diluição. Dívida líquida, que é sendo mais do que qualquer outra coisa, com diluição do acionista ao mesmo tempo, num efeito duplo e catastrófico, e ainda com stock-based compensation. Complicado. Que, de novo, isso pode ser um stock-based compensation pode ser uma coisa interessante para, né, preservar o caixa da companhia. Só que numa empresa que teve uma derrocada, você vai ter que diluir ainda mais o acionista, né? Até porque eu falei, 35 mil ações é pouco, pô. A empresa tem 1 bilhão de ações, mas não é 70 mil reais, né? 100 milhões. Aí, pô, em 2021 aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. 2021 foi 300 milhões. Se esse número tiver certo, quanto é isso em ações hoje em dia? O market cap da empresa hoje, como a gente vai ver aqui, ó. O market cap chegou a ser, hoje tá 3 bilhões. Chegou a ser 1,5. 300 milhões em SBC seria uma diluição de 20% da base acionária em cima de já 300. Então 20 milhões, 20%. Sobre esses 1,2 bilhões seria 250 milhões. 1,5 bi. Ou seja, já seria, em vez de 4 vezes, 5 vezes diluição desde 2020. Olha que maravilha. Isso tudo fora do balanço, de forma correta. Vai fora do balanço. Sendo uma coisa mais discreta que tá dita pela empresa, tá lá nos notas explicativos. Mas é o terceiro fator de diluição. Oh, beleza, viu? Meu Deus do céu. Não, pera, volta ali. Então, assim, então, uma coisa, já tá em 47 minutos, falei que ia ser 40 no máximo. Enfim, eu tentar encurtar falar mais coisa. Beleza, falei do SBC. E o FCO. Porque você pode falar assim, não, mas Fernando, você tá falando que isso é ruim, tá? O caixa tá. Mas o caixa da empresa tá alto. Por que o caixa da empresa tá alto, então? Estava tudo indo pro buraco. Porque, pô, a empresa adquire um monte de coisa, mas o CAPEX tá dentro do fluxo de caixa. Não era pra ser uma coisa boa? Então, qual o problema disso aqui? Esse FCO. O que é o FCO? O FCO, ele é o fluxo de caixa operacional, que é quanto a empresa gera de caixa a partir das suas atividades. No FCO, normal você teria ali nas reconciliações normal. Só que numa empresa como a Datsun, que começou a ter um resultado financeiro muito ruim, qual o problema? Os juros, ele não é um custo operacional, ele é um custo de financiamento. Então vai lá, a empresa vai lá, pô, ela teve aqui, por exemplo, 387 milhões de lucro líquido. Só que esses 1,5 bi de resultado financeiro, que tem antecipação de recebíveis, tá? Mas vamos desconsiderar só para ficar um pouco mais essa história. Eles são reconciliados no fluxo de caixa operacional. Então, ele tem 387 milhões de prejuízo. Só que aí vem mais 1,6 bilhões, é isso aqui, no fluxo de caixa operacional. Porque o resultado financeiro não é um custo operacional, não é um custo das ações, das atividades da empresa, é um custo financeiro da empresa. Ele, em vez de ser quase 2 milhões de prejuízo, quase 2 milhões negativos de fluxo de caixa, óbvio que tem outras coisas, tá? Mas só para simplificar a discussão. É como se fosse 1,2 bilhões de fluxo de caixa positivo. Porque o resultado financeiro ele é reconciliado. Porque não é um custo, porque não é um custo operacional. Só que esse custo não faz sentido você falar, então o fluxo de caixa pessoal é 1,2 bilhões, porque no fluxo de caixa financeiro logo depois vai vir os 1,6 bilhões para serem gastos. Só que isso não encaixa aqui. Na maioria das empresas, isso é uma coisa um pouco mais sutil, que faz muita diferença, porque
pô, não é uma empresa tão endividada, tal. Tem algumas nuances que, tipo, isso ainda vai impactar, mas menos. A volta de olhar o FCO e CAPEX e falar, não, tá de boa. Aqui não. Então, nossa, FCO de 1,3 bi. É, porque esse resultado financeiro foi reconciliado como algo positivo no FCO, porque não é custo operacional. Só que no custo financeiro isso vai voltar. Então não vai ser que você considerar isso como fluxo de caixa operacional, porque você vai pagar logo depois. Então, na verdade, isso aqui não é um fluxo de caixa positivo. Isso foi sempre negativo. Então foi um fluxo de caixa sempre negativo, com CAPEX alto. Então o fluxo de caixa sempre é negativo no final das contas, o FCL. E a empresa pagando provento. E a empresa pagando dividendo, cara. E a empresa não tem caixa, tá se alavancando até o diabo e tá pagando dividendo pro acionista. A empresa tá pegando dívida do banco pra te dar. Parabéns. A empresa tá sem dívida pra te dar proveito, cara. Bizarro. Então, assim, foi o que eu falei aqui, ó, tá? Foi exatamente o que eu falei. O FCO é alto por causa da dinâmica de juros, que volta do FCF como gasto. Na prática, o FCO é sempre negativo e CAPEX pocando, pagou um provento em 2022 e FCO negativo demais, tá? E por que o FCO tá negativo? Ah, mas então porque o FCO tava bom até 2022 e o FCO 2023 começou a pesar. Começou a ficar muito negativo e foi a 0 a 0. Aqui, inclusive, é bem negativo também, mas a gente vai entrar nesse fato depois. É porque começou o prejuízo, foi pra cá do caralho, né? Perdão o palavrão. Mas, porque, como eu disse, o fluxo de caixa é a reconciliação do lucro líquido. Então ele parte do lucro líquido e vai adicionando coisas, até, ou diminuindo, mas geralmente adiciona, até ficar um valor, geralmente, um pouquinho maior do que o prejuízo, ou o lucro e tal, como o fluxo de caixa. Só que se você pegar a parte, em vez de 300 milhões de prejuízo para 1 bilhão e 200, você pode reconciliar o diabo. Você não vai conseguir fazer muita coisa para tornar isso 1 bilhão positivo. Mesmo com a dinâmica de juros, meu irmão, você vai ter um fluxo de caixa negativo. Aqui teve alguns outros fatores, tá? Teve outros fatores também, mas a gente pode resumir a isso. Como intensificou o prejuízo, não deu para você reconciliar para voltar pro positivo, não, porque a base inicial para você reconciliar foi muito mais negativa. E aqui foi a mesma coisa, tá? Não acho que, tipo, lá, você mais 1 bilhão de fluxo de caixa negativo, mas depois voltou pro positivo. Negativo, tá? Negativo. Porque, ó, teve intensificação dos prejuízos, também aumento do capital de giro, né? Porque aqui, qual foi o ponto? A partir daqui começou a pesar as aquisições. Quando você tem uma estrutura maior, você precisa de mais capital de giro. Mais capital de giro, você precisa aportar mais do seu fluxo de caixa, então você tem um gasto maior de caixa. Então aqui, intensificação dos prejuízos e aumento do capital de giro que começou a pesar mesmo em 2022. Aí que começou a melhorar um pouco, porque também você não teve um capital de giro adicional maior, porque o que peso, o capital de giro adicional das outras empresas que começaram para 2022 teve impacto em 2022 logo de cara, depois foram incrementos menores. Ah, mas então por que aqui melhorou bastante? Aqui tá um pouco prejudicado, mas por que aqui melhorou bastante então? Porque vendeu metade. Aí entrou como alienação de participação societária. E não só isso, mas também aqui você, obviamente, teve um incremento menor de capital de giro, né? Porque as outras empresas já estavam lá. E aqui você reverteu um pouco disso, reverteu um pouco de perdas ali, algumas coisas não recorrentes, reconciliou derivativo. Lembra que eu falei que essa empresa gosta de fazer trade de juros? Essa vez aqui em 2020, quando eles começaram a investir pra cacete, comprar empresa pra cacete, não foi a única vez. Porque o resultado financeiro tá ruim? Não só porque eles se alavancaram muito, mas porque em 2024 eles tiveram uma brilhante ideia. Em 2024, para quem não lembra, começou no início do ano a baixar a taxa de juros, a baixar a Selic. E eles tinham dívidas em IPCA mais 6 e com o CDI caindo. Aí que eles falaram, pô, brilhante, vamos trocar nossas dívidas por CDI mais 2. O que aconteceu logo depois, o juro voltou a subir. Então, o que era uma jogada estratégica para pagar menos, catapultou. Porque, IPCA mais 6 naquela época era 10, 11%, sei lá, vamos chutar valores aqui. Só que, pô, daqui a pouco o CDI vai estar 8, aí CDI mais 8 vai estar 10, então a gente vai economizar. É, só que o IPCA mais 6 agora tá, sei lá, 10 ainda, e o CDI mais 2 tá 17, porque o CDI volta a subir. Você não faz isso, você não... Pô, quando você é uma empresa, você não atrela a sua dívida ao que tá parecendo melhor no momento, de trade. Você atrela ao que faz sentido pra sua receita. O que afeta mais a DASA, a receita? CDI ou IPCA?
IPCA, porque ela depende da base de direitos, ela reajusta os valores por base mútua e inflação. Então faz sentido a dívida dela tá atrelada à inflação, porque a receita dela tá atrelada a isso também. Mas não, ela viu, pô, o CDI tá caindo e eu acho que vai continuar caindo. Então vou mudar para juros porque vou fazer um trade de juros. Tá errado de novo. Vou aprender a lição. Faz a porra do dever de casa, arroz e feijão. Mas não. Então, esse derivativo que comeu a empresa viva, reconciliado ao FCO da mesma forma que juros, aumentando aquele FCO, sendo que no FCF. Então, assim, isso aqui é ilusório também. Assim como é ilusório, não tá errado. A empresa, ela demonstra os dados de forma 100% correta, tá? O que demanda essa análise que eu tô fazendo é só um olhar mais atento. Esses 180 milhões de FCO são verdadeiros, mas são ilusórios. Porque na prática isso envolve reconciliação de coisas que dá para reconciliar, que quer dizer, que é para reconciliar na nova contábil, mas que não é na prática algo muito reconciliável. Então, assim, foi o que eu falei também aqui no próprio roteirinho. Ó, então, o helicóptero de giro. E tem que ter mais de FCF, né, que eu falei. Mas então é isso. Se eu tipo, que melhorou muito. Não, que não melhorou muito, não. Continua a mesma coisa. É só que aqui piorou muito mais por causa do aumento do capital de giro, que aqui não teve tanto. Aqui teve algumas alienações, então parece que foi algo positivo. Mas não foi, porque isso aqui tá completamente distorcido também. Por conta de todas as desgraça que a gente tá vivendo. Então, diminuiu a dívida. Não, diminuiu porque vendeu. Não é à toa que a receita caiu. Aí vendeu e diluiu o acionista, porque obviamente, né? A empresa foi lá e emitiu ações com a empresa a R$ 1, sendo que a empresa já valeu 170, lógico. De novo, não tô aqui falando que a empresa deve ter emitido, mas isso é uma coisa que tu travou no acionista, né? Emitir um valor extremamente baixo frente ao valor histórico. Né? Ferra o acionista que investiu antes, mas também o acionista que se ferra também, né? Que investiu uma porcaria dessa, com todo respeito. Na minha concepção, né? Isso aqui não é uma empresa muito boa para o acionista minoritário. Então, isso aqui, a pessoa que estudou e foi acompanhando a empresa deveria saber que isso poderia acontecer, né? Principalmente lá do histórico. Então, a culpa também é um pouco do acionista, mas enfim. A empresa tá fazendo a parte dela, a empresa tá fazendo o jogo dela honesto e limpo. Se o pessoal não tá, se o pessoal tá achando que isso vale a pena, beleza. Eu não vejo como isso pode valer a pena para o acionista, minoritário especialmente. Aí você fala, tá, mas então como a empresa tá sobrevivendo, então com fluxo de caixa negativo, prejuízo pra cacete, lá, lá, lá. Simples. Foi o que eu falei mais cedo. O FCO tá negativo pra cacete. Porque isso aqui é bem ilusório, na prática tá bem ruim. O que acontece? Fluxo de caixa financeiro, só em 2024, a empresa conseguiu captar 1,7 bilhões em debenture, né, por credores, e 1,5 bilhões em emissão de ações dos acionistas. É os acionistas, os credores pagando a conta da empresa se afogar. Foi exatamente o que eu falei. Pagam a empresa se afogar cada vez mais e destruir cada vez mais valor. Excelente. E aqui, um pouco mais para os termos do próprio ITR, da DFP, né? Tem umas coisas que são meio preocupantes no ITR. De novo, não tô querendo colocar em xeque a idoneidade da empresa, tá? Porque não é esse o ponto. A empresa tá fazendo a parte dela de forma honesta e genuína. Então, isso é muito bem claro. Porque tem gente que fala, nossa, olha o que a empresa tá fazendo, tá muito ruim, tá com algum esquema. Não é o caso aqui. Claro, não vou botar minha mão no fogo, sei lá, porque não tenho obrigação, mas aqui tá tudo nos conformes. Qual é uma coisa muito ruim aqui? Vamos lá para o. Pera aí, isso aqui é do. Pensei que lá nas notas explicativas quais. Ah, posso jogar o Ctrl F, né? Humilde. A vencer. Pronto. Mais fácil. Isso aqui salva vidas. Olha isso aqui. Se você for ver, ó, contas a receber. O contas a receber, consolidado, ele. Ah, é porque eu tô pegando os 25, peraí. Por isso que não tava batendo com o que eu tava vendo. Eu tô pegando no fechado de 2024 porque eu acho melhor, tá? Porque, né? Demonstra um pouco. É um resultado fechado, um pouquinho melhor. Vamos usar aqui pro A vencer de novo. Opa. Você vai ver aqui de 2023, 2024, o contas a receber da empresa aumentou. Faz sentido, aumentou. Nem faz tempo, na verdade, porque aumentou, né? Porque, tipo, as aquisições vieram em 2022. Mas é que aumentou ali 20%. É uma coisa que é um pouquinho ali, mas é tranquilo. Só que se você for ver, olha como essa empresa faz essa divisão. De forma correta, tá? Mas olha onde aumentou muito o contas a receber.
no a vencer. Não foi no a faturar, que aí depende da empresa faturar, né? Ok? E não foi nos outros fatores, assim. Vencida também tá um pouco, mas nesse ponto. É no a vencer. Minha interpretação pode estar errada. Admito, pode estar errada minha interpretação. Se vocês acham que está errada, ou sabem que está errada, me corrijam. Mas qual foi a minha leitura a partir daqui? A empresa está com dificuldade de vender. Porque para você aumentar o número do quanto está recebendo no fator de A vencer, porque você está tendo que prolongar e postergar o pagamento do cliente. Seja via parcelamento das contas, de cartão de crédito e tal. Tem empresa, minha percepção do que está tendo aqui, mesmo na situação já complicada, ela está tendo que fazer esforço para conseguir vender. Proporcionando maior parcelamento, etc e tal. Ela está com dificuldade de vender. Isso é uma coisa muito boa, né? Já tá uma situação complicada, a empresa tá tendo que adotar estratégia para conseguir vender mais e tá colocando isso, né, prolongando o prazo de pagamento, o que joga contra o fluxo de caixa tá ruim. Uma estratégia um pouco desesperada, né? Assim, isso não é necessariamente um problema do preço saudável, tá? O preço saudável, tá, é uma coisa pra você ficar de atento, mas ok, tipo, a pessoa tá querendo vender mais, tá querendo, beleza, vai querer market share, faz isso mesmo, ok, pode acontecer. Mas não é o caso da DASA, né? A DASA não pode se dar o luxo de perder um pouco de fluxo de caixa. Só que parece muito uma empresa que tá tentando vender assim pra cacete, porque, pô, com fluxo de caixa ruim, ela tá prolongando o prazo para receber caixa. Ela tá tentando vender mais e isso é ruim, porque ela não tá conseguindo vender da forma que ela gostaria. O que mostra que a empresa não tem muitas vantagens competitivas, né? Não é à toa que eu não falei, que eu não usei esse termo até agora na minha análise. Enfim, não, aumentou 50% esse a vencer. Tem a antecipação de recebíveis que eu já falei, né? Que os outros que tá aqui no próprio. Que eu falei, né? Ó, que eu mostrei aqui. Mantinha operação de antecipação de recebíveis. Porque olha que bizarro. A empresa aumentou o AVC, ou seja, ela está prolongando o prazo de pagamento para os clientes para vender mais. Só que ao mesmo tempo ela está pegando esse prazo maior entre adquirentes de cartão de crédito e falando, não, eu aumentei o prazo para eles pagarem, mas eu preciso do dinheiro agora. Então, meu, eu pago um pouquinho de juros, né? Tipo, você debita, tipo, era para você pagar 1 milhão, me paga 950 mil, mas me dá agora. Olha que bizarro. Ela para vender, mas ela tá prolongando para receber o caixa. Só que ao mesmo tempo, ela tá com uma operação de, de reduzir e extinguir esse prazo de caixa sob juros. Ela tá pagando juros para ter o caixa um tempo menor, sendo que ela tá ativamente pode tentar vender mais, prolongando o prazo para receber o caixa dos clientes. Perfeito. É. Uma empresa que já tá com muita dívida, com fluxo de caixa complicado, toda distribuição de valor. Complicado. Manualzinho, né? Manualzinho. Só pra trocar, ok, já falei. O UFC 824 porque ele melhorou em relação aos outros. Por causa dos derivativos que foram reconciliados, como eu já falei, algumas reversões de perdas, né, não recorrentes, menor adição de contas a pagar no capital de giro diante dos investimentos, e também diante do fato de que, né, não pesou tanto as aquisições, porque as aquisições já faz tempo, e também por causa dos próprios desinvestimentos, né, que a alienação de participação societária entra no fluxo de caixa. Aqui não entrou os 3 bilhões, entrou com fluxo de caixa profissional, tá? Deixa claro. Mas ainda assim entrou outras partes também, de outras alienações. Né, que é a questão da parte internacional que eu falei. A parte internacional, que eles descontinuaram boa parte, entrou com fluxo de caixa operacional como alienação de participação societária. Acho que entrou 270 milhões. Vou puxar aqui, mas acho que pegou dali. Acho que os 3 bilhões só debitou direto da dívida líquida, ou né, foi já no FCF, ou sei lá, não sei se entrou como equivalência patrimonial, porque apesar de ter 50%, não sei ao certo, peço perdão por essa imprecisão, mas o pós-garantido não entrou no FCO, enfim, isso não vai mudar a empresa. Sobre a depressão e amortização, que eu falei também, que eu foquei muito no resultado financeiro, sobre pra cacete, né? Só que a depressão e amortização também. E isso é preocupante, tá? Eu só não foquei na depreciação e amortização em si, porque ela é um pouquinho superestimada, tá? É, ela deprecia sistemas de informação de 5 anos, ainda que pode durar mais de 5 anos, então a empresa, esse desembolso, caixa, pelas contas, pode acabar não acontecendo tanto assim. E também benfeitores de imóveis de terceiros, né? Que eles depreciam, por exemplo, estou alugando um imóvel, eu faço uma reforminha. Eles depreciam em torno de 10 a 20 anos.
Só que é meio difícil contar com isso, né? Porque, pô, a empresa tá lá, a NASA tá lá no hospital deles, lá, que eles alugam. Pô, eles vão ficar mais de 20 anos lá, naquele prédio. É muito difícil. O hospital não fica mudando de prédio cada 20 anos, porra. Então essa pessoa também é um pouco superestimada. Só que isso não é o que faz diferença aqui, tá? Deixando muito bem claro. Porque grande parte dessa. Não, não é na verdade não, mas enfim, vou entrar nesse ponto depois. Mas, tipo, mesmo assim, se essa parte, porque eu acho levemente superestimada, não fosse superestimado, se fosse um prazo, um nível mais normal, continuaria com essa destruição de valor absurda e com todos os problemas que eu já falei aqui. Então, assim, tá um pouco superestimado? Tá, mas assim, isso é marginal, não é o que faz a diferença na análise da empresa. É um bagulho bem marginal ali. Até porque esses benfeitores imóveis, talvez, né? Você vai ter que fazer outras benfeitoras depois. Vai lá, pinta, daqui a 10 anos, ok, eles vão continuar no prédio, mas talvez tenha que pintar de novo. Então não é tão superestimado assim. E dá, talvez não fosse 1,4 bi, fosse 1,2, sei lá. Não sei. Chutando o valor completamente arbitrário. Mas faz diferença nenhuma, tá? Não é esse o ponto. É, mesmo se não fosse superestimado, o caixa continuaria sangrando. E né, margens eram todas horrorosas também, tá? Até que você fala, não, mas Fernando, eu vi no ITR e tem 9 bilhões de ativos da NASA que são ágios de aquisição. Então, pô, essa definição tá muito superestimada porque tudo ágio de aquisição, certo? Errado. Se você for ler na nota explicativa, eles falam que eles não amortizam ágio de aquisição. Eles fazem teste de recuperabilidade, que é uma outra metodologia que faz com que isso seja um pouquinho menos na prática. Então, de novo, essa prestação aqui não é a amortização de tangível, não, não é sistema de informática, não. Muito disso aqui é real, tá? Então, se tem uma participação, tem, mas não é o ponto da empresa, como eu já falei. E aí, por isso que eu tô falando isso, né? Depois de tudo isso que eu já falei. Eu já falar de tese de uma empresa dessa pra quê? Pra quê? A empresa de operações hospitalares, laboratoriais de exame, que é ruim. Assim, isso aqui, sabe, tudo que eu já falei até aqui, tudo isso aqui que tá na minha frente, outras coisas que também estão no roteirinho, não tem motivo pra te falar de uma tese da o que, sei o que, sei o que lá, não. Poderia até ter, né? Tem empresas que, por exemplo, tiveram números horrorosos por muito tempo, mas tinham teses muito fortes por trás que valeram a pena. Por exemplo, a Tesla, né? Se eu for pegar a Tesla lá atrás, de novo, nunca analisei Tesla, tá? Se eu for pegar a Tesla lá atrás, mano, apesar que sangrava lucro ali, sangrava a caixa, era um horror. Só que tinha uma tese por trás de escala e tal, e que acabou dando certo, né? Eventualmente. Tem toda uma questão ali, enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas deu certo. Na NASA não tem nada disso. É só uma operação que nunca foi muito boa pela estrutura de custos, tudo que eu já falei, né? Margem baixa com estrutura de custos alta. Então nunca foi muito boa, lucro eletrocardiograma e tal. Fluxo de caixa complicado. E que desde 2019 só piorou cada vez mais para toda uma empresa que antes era uma empresa não valor lugar nenhum, prefiro ser uma empresa destruidora de valor assim, manual. Manual de como destruir valor. Então, nossa, o que que eu vou falar, né? O que não seja tudo que eu já falei, né? Basicamente a conclusão é essa. Não é uma empresa boa. É uma empresa que. Eu tô com vontade de recapitular tudo que eu já falei, mas é que eu não quero me repetir. Né? Se você quiser recapitular, veja a descrição, né? Tá tudo ali bonitinho. Ciclo de aquisição, tudo, assim, dívida líquida aumentou tudo mais que tudo o resto, mesmo com emissão gigantesca, com SBC, estrutura de custos alta no setor de margem baixa, né, custos entre todas as margens, estrutura de custos crescendo mais do que qualquer outra coisa, empresa não muito eficiente, remuneração alta, mesmo com a empresa indo pro buraco, fluxo de caixa muito ruim, com ações só entrando, como diria o Eduardo Cavalcante, né, só para pagar a conta, é, sabe, essas injeções só para tentar dar um respiro, mas na verdade só tá pagando para a empresa focar cada vez mais. Então, assim, é uma coisa que é basicamente isso. A empresa tá pagando dividendo por tempo, mesmo por empresa extremamente alavancada. Faz o menor sentido. Então, assim, diante de tudo isso, diante de toda essa conclusão, né, que eu já falei, a gente rapidinho, essa desalavancagem operacional recorde, aquisições massivas com desalavancagem operacional, aí tudo de ruim dessa amortização
diluição tá crescendo mais do que tudo, um negócio que nunca foi muito interessante, estrutura de custos alta, no setor de margem baixa, crescendo estrutura de custos, uma base de lucro pequena, mas com um escopo de empresa muito maior, fazendo o ferro ser gigantesco, o FCO com reconciliação complicada, honesta, né? A empresa faz tudo certinho, não é uma conta mais complicada, com o FCF bem complicado. Não tem o que ver no empresa dessa. Não tem algo pra você ver e achar interessante. Então, uma estrela aqui é a primeira uma estrela da história do canal, né? Pra quem não sabe, a minha métrica de avaliação é assim: 5 estrelas, empresa sensacional. 4 estrelas é aquela empresa boa que gera valor, legal, mas nada revolucionário. Mas, legal, empresa boa. 5 estrelas ali, uma empresa muito boa para espetacular. 3 estrelas é aquela empresa que tá ali, não destrói valor, mas não gera valor de uma forma expressiva, no máximo ali, um crescimento ali, pouquinho, honesto, tranquilo. 2 estrelas é aquela empresa que não sai do lugar, só tá ali existindo. E uma estrela é a empresa que destrói valor, independentemente de qualquer coisa, né? Se a empresa destrói valor, não importa se destrói pouco, destrói muito, a gente não tem que nem pensar em cogitar uma coisa dessa. Então a DASA acaba inaugurando uma estrela, né? Nunca tinha dado uma estrela no canal, já tinha dado 2 estrelas para algumas companhias. Mas a DASA inaugura uma estrela porque, meu, tem um ponto interessante nessa empresa. Torço para que essa empresa continue existindo, para eu conseguir usar o 9 de julho lá no meu plano de saúde, que é um hospital legal. Mas de resto, vou falar o quê? Essa queda do market cap ó, vamos pegar aqui, de 68, nossa, 69 milhões. Pá, tudo bem, agora deu uma desligada por, né, ali, né? Liquidez baixa, uma volatilidade ali, né? Especulaçãozinha, beleza. Mas, pô, você vai falar que não existe fundamento para que 2021, no ápice desse ciclo de aquisições maluco, ninguém sabe o que vai acontecer. E de 69 bilhões para 1,5. É meio que uma expectativa resultada, né? E também não é como se tivesse perspectiva de melhora. Então, assim, essa queda gigantesca de market cap é justificada. E que, inclusive, nem é tanto na prática, né? Uma queda, porque foi de 74 bi para 10 bi, na verdade, né? Porque abriu a boca do jacaré que devê, né? Que antes ali o market cap e o valor da firma era bonitinho. Agora se separou bastante, porque a dívida tá com ele solta, né? E aqui ainda tem algumas outras coisas, mas enfim, não vou entrar nesse ponto. Enfim, é isso, meu povo. Tentei fazer um vídeo um pouco mais curto do que os últimos 2 ou 3. Acabou dando certo, acabou ficando que nem os vídeos da Smart Fit, né? Os vídeos mais iniciais do canal. Que ali é todo de 1h10, 1h15. Pra gata tá passando na mesa, não sei se dá pra ver. Dá pra ver o rabinho dela. Fofinha, Toquita, você é muito fofa. Sim, o nome dela é Toquita, não pergunte. Ah, é muito fofo, deixa eu. Aqui, ó. Ei, Toquita. Eu fico maluco quando vejo meus gatos. Fico meio idiota. Enfim, vamos pegar o vídeo logo antes que eu me estenda mais e ninguém tá aqui pra me ver devagar. Enfim, esse foi a análise da DASA, tá? Vamos tentar, como eu disse, fazer uma análise da Fleur nesse final de semana, pra ir no Investor Day, que eu acho que vai ser legal pra mim, vai ser uma coisa interessante. Vai ser aqui em São Paulo, vou lá quinta de manhã. Tomara que eu acorde bem, porque quinta tarde eu tenho uma prova chata pra cacete, dificílima, então se eu acordar mal e pro Investor Day depois ter prova aí, que vai um pouco cacete, mas enfim, se vai se acabando, vai ter mais vídeo, pode ter certeza. Eu senti muita falta de fazer esses vídeos. Eu adoro fazer esses vídeos pro canal. Eu fiquei tipo, eu geralmente fico com vontade de fazer isso aqui porque eu gosto bastante, é um hobby que eu adoro e se Deus quiser, eu sigo isso pro mercado de trabalho no futuro. Mas é isso, as finais de dados, uma empresa bem complicada por tudo que a gente já falou. E é isso, vou tentar, né, recapitulando só, vou fazer mais vídeos mais frequentemente. Agora que eu vou entrar de férias no final de novembro, vai ter vídeo a rodo, vai ter vídeo 3 vezes por semana, sinapiotas e pautas, se Deus quiser. E vou fazer um vídeo de Flores esse final de semana pra conseguir no Investor Day quinta-feira com mais informações e estar mais por dentro. Eu gosto da empresa ou não, eu quero estar lá. Então pode ter certeza que esse vídeo vai sair, certo? Então, muito obrigado pela companhia nesse vídeo, muito obrigado por ter visto até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, espero que vocês tenham usado esse meu estudo para complementar com os insights de vocês que vocês tiveram ao longo do estudo de vocês sobre essa empresa. Espero que vocês tenham estudado essa empresa antes de me ver. Como eu disse, eu não quero que ser guia de copy trade, Deus me livre. Eu quero aqui promover um ambiente de estudo legal para todos nós. Certo? Qualquer coisa, deixe nos comentários. Aí, pro cara que me pediu vídeo da Bimob, eu vou fazer. Eu já analisei a empresa, só que eu não gravei ainda e faltam algumas coisinhas lá.
Eu ainda vou postar. Desculpa pelo vacilo aí de não postar, acabar demorando pra postar, beleza? É isso, meu povo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço. Qualquer coisa, comenta aí, dá like, faz o que você quiser. Fique à vontade e até mais.